sejam bem-vindos à rentrée da rede. Mesmo depois das férias continuam a ser 10 da noite, o que me dá algum conforto. Para vocês que estão de regresso ao trabalho, ou para vocês que preferiram tirar férias em setembro e agora estão fechados no vosso time-sharing por causa da chuva, nada temam. A rede está aqui para vos passar um hidratantezinho existencial no rabinho da vossa alma. Hoje vamos falar de suricatas. Sabem que esta semana nasceram 2 suricatas no Jardim Zoológico de Lisboa. Olha! Oh, 2 pequeninos! Oh, família toda! Oh, chega! Basta de fofice. A rede de hoje é dedicada ao medo, tipo suricatas assassinas e coisas assim. Escondam as crianças. Esvaziem a tripa. Vamos receber João Monteiro, da organização do Festival de Cinema de Terror Motel X, que arranca na próxima quarta-feira. E vamos receber também a psicóloga Ana Durão, que nos vai explicar por que raio é que gostamos tanto de ter medo. Doutora, preciso de ajuda. A 5ª edição do Festival Internacional de Cinema de Terror Motel X começa na próxima quarta-feira no Cinema São Jorge, em Lisboa. Ao longo dos últimos 5 anos, os filmes exibidos tiveram uma audiência cada vez maior e por lá passaram grandes mestres do género como John Landis e George Romero. Desta vez, reflete-se menos sobre os clássicos e mais sobre o presente e o futuro do terror, por isso o convidado é Eli Roth, realizador da saga Hostel e figura de proa do chamado Torture Porn. Mas vamos saber tudo sobre o festival já a seguir e tenho a certeza de que a minha mãe não vai ver este programa até ao fim. Estás a ver ali? O que é que o gajo foi para ali? Motel X, 7 a 11 de setembro, Cinema São Jorge. Juicy. E tenho aqui à minha esquerda a psicóloga Ana Durão, que nos vem falar um bocadinho do medo. Obrigada por teres vindo, Ana. E tenho à minha direita o João Monteiro, diretor, um dos diretores. Co-organizador. Eu nunca sei bem, porque vocês são uma comunidade de pessoas. Co-organizador, pronto. Eu gosto sim, diretor dá um ar muito. Devias ter vindo de gravata, não faz sentido. Co-organizador, sim, do Motel X, e quero começar por te fazer comentar este spot, porque este spot, no fundo, vem um pouco ao encontro desta ideia de falar do presente do terror, porque remete um bocadinho para uma vaga relativamente recente de o terror na primeira pessoa, câmara ao ombro, o REC, a atividade paranormal. Por acaso é a primeira vez que o vejo. E essa pergunta é interessante, mas sim, tem um bocado a ver com o presente, que é o tema do festival este ano. Não é um tema, mas a programação toda é essencialmente contemporânea, e o filme mais antigo que nós temos é tão antigo como eu, é de 77, e chama-se As Cartas de Amor da Freira Portuguesa. Tudo o resto é muito recente, e os próprios, não só o convidado de honra como o outro alvo de uma retrospectiva, são cineastas que estão no auge da sua carreira. Enquanto que no passado nós temos trazido pessoas que esse auge foi atingido nos anos 70, nos anos 80. Continuam ativos, o Romero, o Landis, mas... Sim, mas já não tem aquela relevância. Claro. Estamos a falar de... o Romero fez A Noite dos Mortos-Vivos em 68. Esse foi o momento maior da carreira dele. E o Landis é mesmo. O Landis, então, andou mesmo morto. Foi ressuscitado há pouco tempo. É verdade. Com os Masters of Horror. Mas é bastante interessante e excitante, por um lado, ter alguém que está realmente no pico da sua carreira. E ainda por cima agora que também já é ator e tem filmes do Tarantino. Sim, entrando em Inglourious Basterds do Tarantino, e o Tarantino é padrinho dele, portanto o homem obviamente que tem uma rampa de lançamento cheia de propulsão à sua frente. Ele começou como assistente do David Lynch, para quem não sabe, portanto, e agora tem o Tarantino como padrinho, portanto... Tem amigos pouco interessantes. Ana, para te introduzir nesta conversa, e já que estamos a falar agora especificamente da inspiração para este spot e deste tipo de terror em que és colocada na ação através de da Blair Witch Project, câmara caseirinha, isto tem um impacto diferente no espectador do que se houver toda uma cinematografia e... Eu acho que é mais aterrador, é capaz de ser mais aterrador. Eu acho que o facto de se criar um ambiente mais familiar, ou seja, nós estarmos sentados num sofá,
a ver um filme de facto aterrador, ou mesmo até no cinema, no escuro, quase que estamos ali sozinhos, mesmo que estejamos muito bem acompanhados por uma série de pessoas e com o pacote das pipocas. É um ambiente muito familiar, ou seja, parece que as emoções são capazes de ser muito mais intensas do que ver, eventualmente, numa situação onde estão muitas pessoas, onde, eventualmente, até a própria emoção acaba por ser muito mais individualizada do que partilhada com outras pessoas que estão à nossa volta. Não é? O ambiente familiar, viver o terror no ambiente familiar, eu penso que faz parte da história de todos nós. Nos lembrarmos quando éramos crianças, que tínhamos medo depois de ver o filme terror, isto falo por mim, acho que falo por muita gente, de sair porta fora e voltar para o quarto com medo de que de facto entrasse alguma coisa na divisão onde nós estávamos a ver o filme. E eu acho que este tipo de cinema transporta-nos um bocadinho para esses receios. Aproxima-nos ali mais para esses receios antigos de quando começámos a ver os filmes de terror. de percorrermos o corredor nós próprios no escuro até ao Olhar quarto. para trás. O Trollhunter, que é o filme de abertura, vai mais ou menos ao encontro deste realismo de terror, porque é um falso documentário, não é? Norueguês. Isso é um filme que faz esquecer esse mecanismo. Eu relativamente esse tipo de sistema, não, de sistema, de formato que agora está na moda, eu acho que é mais a pensar no pequeno ecrã do que no grande ecrã. Isto é a minha opinião, porque esse tipo de tem mais a ver com a identificação, eficácia do que com o valor cinematográfico. Basta ir, por exemplo, no filme, no Psycho, eu dou-te um exemplo, tu és o assassino e és a vítima, quer dizer, dependendo de onde a câmara está colocada. Né? Por exemplo, na cena do chuveiro, és tu que estás a matar a Janet Leigh, não tens a noção disso. Agora, com este formato de teres a câmara à mão, não é? É mais óbvio, né? E aí ninguém escapa. Só que depois tem outro problema, pelo menos a meu ver, é quando estou a ver um filme deste eu não consigo desligar da lógica da verossimilhança. Sem dúvida. Estás sempre à procura de plot holes. Sim, mas porquê é que a câmara está ligada agora? Lembro-me do Cloverfield e achava, mas porquê que está ligado? Quem é que se preocupa enquanto está a fugir de um monstro em ter a câmara? O preto está a cair, larga a câmara. Exato. Sugiro que vejamos o trailer do filme de abertura do Motel X, o Trollhunter, e depois voltaremos à conversa. Nå skal vi da opp til en gård her oppe, hvor det har vært noe på lokalnyhetene om hendelser. Er det det dere driver med? Er dette et eksperiment? Tror du Michael Moore ga seg på første forsøk? Innbiller dere at dere får beholde det i opptaket. Skru av det kameraet. Trollhunter, um filme sobre um caçador de trolls e uma equipa de reportagem que vai... Sobre um caçador de trolls. uma profissão que neste momento está quase em vias de extinção. Este filme é o filme que inspira a secção juvenil do festival, certo? O Lobo Mau. Qual é que é o objetivo? É pegar neste filme e... O troll vai um bocado para o conto infantil, não Sim. é? E para aquela lógica do conto moral, não é? Exato. Se não te comes a sopa, vem o troll. Vem o troll. Cuidado com o troll. Levas uma trollitada. E daí que... Eu vim de férias, não tenho culpa. Sim. O Lobo Mau é um bocado para trabalhar a questão do medo nos miúdos, mas fazê-lo de uma forma criativa, né? Pondo-nos a trabalhar e a expor, e acaba por ser surpreendente também o resultado que temos. E, portanto, obviamente não vou pôr o Canibal Holocausto para as crianças, como estávamos a falar há pouco. Isso era espetacular. Isto é uma coisa que tem que ser, obviamente, pensada com algum Claro. cuidado, mas o Trollhunter não é É um um filme mais que inofensivo, apropriado. Sim. Eu acho que nenhum filme traumatiza. Exato, sim. Pode causar alguns pesadelos, mas ninguém. Mas os Para traumas pesadelos são para mim outras são muito coisas. catárticos. Os pesadelos para mim são muito catárticos. Eu gosto de os ter, servem sempre para alguma coisa. Ana, isto a ti diz particularmente até porque lidas muito com crianças. Onde é que está a fronteira entre o enfrentar o medo como experiência enriquecedora e o potencial trauma que isso possa provocar numa mente mais jovem?
Eu acho uma coisa engraçada neste festival, que é precisamente estar dirigido também por um público-alvo que à partida seria imediatamente excluído destes terrores que são as crianças. E eu acho interessante o João ter falado sobre isso porque, tal como os contos infantis, o Lobo Mau, o Capuchinho Vermelho, a Cinderela, todos eles representam e têm uma mensagem subjacente de uma aprendizagem que se quer que as crianças tenham, não é? E essa aprendizagem é as crianças poderem e saberem distinguir o bem do mal. E também criarem ao longo do seu desenvolvimento um distanciamento destas situações, saberem que o que está ali se tem muita probabilidade de acontecer, mais, por exemplo, com os filmes de suspense, em que pode existir alguma semelhança com a realidade, e os documentários misturados com este suspense e o terror, deles próprios criarem ferramentas para o que é que eu faria, pensar o que é que eu faria numa situação dessas, e estarem preparados para isso. Eu penso que os filmes QB, com terror QB, suspense QB, para as crianças, não são de todo... enfim, não lhes farão mal, como provavelmente muita gente pensa. Eu acho que os preparam para, efetivamente, pensarem sobre a realidade e se prepararem para isso. E não há dúvida que se nós formos verificar as pessoas que vão ver os filmes de terror, provavelmente as que sentem mais prazer ou as que conseguem ver filmes de terror e entender aquilo como uma mensagem, e interessarem-se bastante por este tipo de cinema, são as pessoas que provavelmente conseguiram distanciar-se destes terrores e conseguem sentir emoções como todos os outros, sem saírem mal dispostos dos filmes, não é? E é isso que se pretende, que as pessoas tirem o maior proveito deste tipo de cinema, deste tipo de arte, e que tem, obviamente, provavelmente por trás de todos eles, uma mensagem de aprendizagem. Eu confesso que já saí bastante mal disposta algumas vezes do Motel X. Estou-me a lembrar particularmente de uma vez, que acho que é a vez de que Isso é o melhor elogio. de que toda a gente se lembrará, pelo menos os assíduos festivaleiros do Motel X, que foi o Martyr. Mas aqui estamos a falar de um terror que é de violência humana, não é? O objetivo é mesmo isso, acertar-te no meio da cabeça. Pois é, O objetivo é deixar-te mal disposto. Mas aí as crianças não são chamadas. Tem bolinha no canto. Sim, o terror é secundário, porque tu também tens o Lars von Trier ou o Michael Haneke que fazem tu mesmo, e não fazem filmes de terror. Sim, sim. Agora, eu só queria acrescentar uma coisa ao que ela estava a dizer. É que também há outra função para nós, os que conseguimos distinguir o terror. Sim, distanciar, sim. Há uma lógica terapêutica também, muito forte. Não só a lógica da catarse do medo, mas também da... Isto é uma experiência que eu tive a ver o Hostel, curiosamente. Eu fui ver o Hostel depois de um dia de trabalho horrível. Estava mesmo... Aqueles dias em que toda a gente te chateia, corre tudo mal, e tu vais ver o Hostel cheio de energia negativa. E de repente, começa-te a dar prazer... E dá prazer, porque uma coisa tu pensas, porque é que eu estou a gostar deste tipo de filme? Porque está aqui um gajo a ser torturado. O que prazer é que eu estou a ter nisto? Ou porque é que eu estou a ver e não me vou embora? Quer dizer, há uma coisa, é mais fácil tu desanuviares esse tipo de energia negativa ali do que no trânsito, do que em casa, seja física ou psicologicamente, no outro, não é? E, portanto, eu acho que o filme de terror não é para toda a gente, obviamente. Sem dúvida, sim. Não vou aconselhá-lo a toda a gente, mas acho que cumpre-se essa função também. Faz bem. Acho que sim, eu concordo. Acho que ainda por cima tomas contacto com um lado negro que existe, no caso do Hostel, que é uma perversão que existe na humanidade, e que tu tomas contacto com a devida distância, e isso de alguma forma há uma catarse qualquer nisso. Se tu tens que convencer as crianças do bem e do mal através de contos infantis, é porque existe uma propensão para as duas coisas igualmente, não é? Portanto, sem dúvida. Ninguém é bom, ninguém é mau quando nasce. Claro. E essa maldade, ou esse tipo, há uma sede de sangue que se manifesta das desde a mais tenra idade. E às vezes nós nem damos por isso, com pequenas coisas do nosso dia-a-dia, mas ela está lá. Claro. Nós vamos agora ver um filme que não mete monstros, que mete, este sim, uma coisa que nos podia acontecer. A mim não, porque eu não sou uma rapariga muito desportista, muito coordenada, não me metia numa coisa destas, mas vamos ver o trailer do Frozen, do Adam Green. O que é
sure about this? Yeah, it works all the time. All you have to do is go over there and you say, like... I said that I could pay for all 3 lift tickets, and then I left my credit card at the gas station. Right. Totally on money. Just not enough for all 3. Last run, gotta make it count. No one knows that we're up here. This is so messed up. It's Sunday, and they're not open again till Friday. If we're up here all week, we're gonna die. Oh my god! Oh my god! I don't want to die of it. Help! Bom, vamos lá ver. Eu acho que para mim é mais provável que me apareça um troll à frente do que isto me aconteça, porque ninguém me vai apanhar numa estação de ski na Serra Nevada. Mas estamos a falar aqui de este sim um medo ou uma possibilidade de perigo real. Isto pode acontecer a qualquer um. Que impacto é que isto tem? É uma coisa, isto lembra muito aqueles documentários do Odisseia em que se fazem reconstituições dramáticas de situações de sobrevivência. De facto, aquilo angustia-me. Isto é mais uma angústia, não é, Ana? Tu disseste-me há pouco que era o teu filme preferido deste leque. Seria aquele que eu escolheria para ir ver. E há bocadinho o João estava a dizer, e eu concordo plenamente, que os filmes de terror não são para toda a gente. E provavelmente os fãs dos filmes de terror existirão fãs para todos os tipos de filmes de terror. Este filme de terror em particular, o suspense misturado com todas essas categorias, eu penso que, e daí a minha razão de eu dizer que provavelmente seria o meu filme eleito, porque não só nós nos colocamos na situação do personagem, neste caso uma identificação óbvia seria que a mulher que ali está, inocente, mais frágil, que provoca toda aquela situação, não é? Portanto, é muito fácil o espectador se identificar e colocar-se na possibilidade disso lhe acontecer. E eu penso que os receios que nós temos e que, no fundo, de uma forma catártica, vamos exorcizá-los ali para o banco do cinema ou em casa, acaba muitas vezes por ser a vontade também de pôr em ação, de experimentar, como se fosse um ensaio experimental de uma situação que nos podia acontecer, como é que ela poderia terminar. E eu penso que este filme, de facto, é brutal, neste caso a palavra é mesmo esta, nesse sentido, porque apesar de eu também não ser fã de distâncias de ski, nem de esportes radicais, eu acho que junta aqui duas coisas, que é o terror da situação e a adrenalina sentida numa situação completamente inesperada e proibida, à partida, de alguém que não tinha recursos para fazer aquele trajeto de férias e que acaba por ser quase castigado por não ter feito as coisas exatamente como deviam ser feitas. Isto percebe-se logo no trailer. O castigo. Eles estão a ser marotos. Eles pediram um jeitinho. Era um jeitinho. Mas aqui entra o cineasta como manipulador puro. Porque Sim. basicamente ele está a explorar aquilo que a Ana estava a dizer. Ou seja, ele pega numa situação que ninguém imagina que poderá ocorrer algum tipo de perigo e deve ter estado o tempo todo a pensar o que é que pode acontecer a estas pessoas. E de facto pode acontecer muita coisa. Eu acho que isso para um autor é um exercício delicioso. Eu também eles estão aqui. E agora? E eu agora também nunca pensei em fazer esse kit depois deste filme. E acho que isto é má publicidade para a Serra Nevada. Para a Andorra. Era como o Open Waters. Era o Open Waters. Aliás, ele diz ali, vai fazer para o ski, vai fazer o que o Jorge fez para o nadar. Sim, para o swimming. Mas sim, lembro-me sempre. E depois normalmente eu não vi este filme, mas quando acaba mal.
eu gosto. Porque como... É um bocado uma questão de... A mim nunca me apanhavam ali. Tem a mania que são fit e desportistas, lixaram-se. Castigo. Vamos para o intervalo agora. E depois a seguir, mais medo. Bem-vindos à segunda parte da rede. Continuamos aqui a falar da 5ª edição do Festival Motel X, que arranca dia 7 de setembro. Temos aqui o João Monteiro, da organização do festival, e a Ana Durão, psicóloga, e estamos a falar do medo. Acabámos de ver, no final da primeira parte, o trailer de Frozen, sobre rapazes que ficam entalados num teleférico e a quem acontecem coisas terríveis. Nunca me acontecerão enquanto estiver a ler literatura russa, não sei que me cai um livro em cima da cabeça. Mas a seguir vamos ver o filme O Regresso do Carpenter. Sugiro que vejamos o trailer. O regresso ansiado, 10 anos depois do Fantasmas de Marte. Aí está. The Ward. What's the first thing you remember? Fire. What's your name? Kristen. Welcome to the ward, your new home. Why am I here? You can't get them to tell you anything. Sometimes they take people away and they don't come back. If I were you, I'd watch out, new girl. There's a ghost in here. I'm sure you believe you saw what you say. I'm not crazy. She's the last one that got out. She was one of us, but she's gone now. And now she's going to kill us all. You've got to deal with them. We have to get out of here. Get her in a straitjacket. That wasn't so bad, was it? Ora, aqui temos o clássico... Ai, não sou maluca, mas está ali um fantasma. Ana. Isto é um clássico também. Para já filmes passados em aulas psiquiátricas ou asilos. Mas depois também esta... a ideia de que alguém tem um contacto com o paranormal e chega um gajo com coletes de forças e pronto. Mas é maluca. Se calhar há muitos por aí. Muitos fantasmas ou muitos malucos? Eis a questão. Pessoas que veem coisas ou que ouvem coisas e são dadas como pessoas perturbadas. Isso acontece, mas isso também faz parte da perturbação, não é? Aqui também há de vir um bocado o medo de ficarmos loucos, que todos temos um pouco. Eu acho que sim. O João estava a dizer na primeira parte que, de facto, uma das preocupações dos realizadores, e eu não sou nenhuma cinéfila, portanto o João sabe disto muito melhor do que eu, é produzir estes efeitos, um efeito psicológico forte nas pessoas e, sobretudo, um efeito de identificação com a problemática, as ansiedades, os medos que cada um de nós tem, e por isso é que cada um procura um tipo de filme, provavelmente, onde possa projetar no ecrã aquilo que vai na sua cabeça e nos seus piores pesadelos. E eu acho que este filme, apesar de ser... Eu não sou nenhuma fã do Carpenter, mas acho que é, de facto, uma pessoa muito respeitada no mundo do cinema e que todos esperam muito os filmes dele, mas, de facto, é um filme que, se eu fechar os olhos, não vejo nenhum pesadelo, mas consigo ver este filme muitas vezes feito por outros realizadores, e eu acho que é um tema recorrente precisamente porque as pessoas têm medo disso, Ana, têm medo de ficarem loucas, não é? Claro. E tudo aquilo que é o desconhecido para além da loucura, que ninguém conhece a não ser quem está verdadeiramente louco e mesmo assim não sabe distinguir bem a realidade daquilo que está a acontecer. E eu penso que é um receio grande que as pessoas tenham, não só as situações mais
mais inesperadas, como a do filme anterior, do Frozen, mas sobretudo destas, em que está fora do controle, e tudo quando está fora do controle assusta-nos muito. Claro. João, regresso de Carpenter, devo ficar ansiosa, que estou, na verdade, ou será que a expectativa é um contrato com a desilusão? Foi um amigo meu que me disse uma vez. As expectativas, eu sou contra as expectativas. Sim, sem dúvida. Prefiro não as ter. Viver assim, constante surpresa. Mas o Carpenter é um pouco, vamos lá ver, tipo, o Woody Allen do cinema de terror, que é, nós gostamos sempre, mesmo que haja um filme pior que outro. As pessoas da minha geração que cresceram a ver filmes do Carpenter, não perdoem tudo. E eu acho que também não há nada para lhe pôr em causa. Claro. Porque as pessoas devem esperar é que ele faça um filme que agrade às novas gerações. As novas gerações não vão compreender porque a magia do Carpenter é que ele nunca cedeu. Nunca cedeu a ninguém e vai continuar a fazer o que ele quer. E só trabalha se puder fazer o que quer. Essa é a magia, é o que o Carpenter representa para mim. É a total liberdade e é a capacidade de mandar toda a gente para um sítio. Exato, para um sítio. E o The Ward segue isso. Portanto, quem gosta do Carpenter vai gostar. Quem está à espera de outra coisa que não o clássico Carpenter... Então pronto, é bom, digo eu. Muito bom. Vamos ver mais um trailer, desta vez de uma trilogia de três... trilogia de três, que maravilha. De três realizadores britânicos, chama-se Little Deaths. Isto também promete uma discussão interessante. Vamos ver o trailer. My wife and I, we believe in doing what little we can to help those less fortunate. A meal, a hot bath, a few pounds in the pocket. It's Karen, isn't it? Sometimes I just get this ache inside and it's the only thing that helps. I bought you these. What are these for? You okay? I swear I will smash your pissy little face right into your glass! Open the door! Stay away! Open the door! Sometimes I think I don't deserve you. Yeah, sometimes I think that too. We work hard for what we have, so we deserve a little fun. Este filme tem muito bom aspecto, João Monteiro. Eu gosto dos ingleses a fazer estas coisas. E tem um cineasta que eu particularmente é um dos meus favoritos atualmente, que é o Simon Rumley. É dele a última história. Os outros dois, o primeiro, o Sean Hogan, não é muito conhecido, fez, creio, uma curta. E o Andrew Parkinson fez nos anos 90 vários filmes de zombies, assim, em que misturava, eram mais o realismo social do que os zombies. Por acaso é um cineasta que eu descobri no Fantasporto. E já não faz filmes há muito tempo, portanto a história dele é interessante, mas o de Simon Rumley é de outro campeonato, é de outra liga. Estamos aqui a falar agora de sexo e violência, que no terror também são coisas que costumam conviver, não é? Quer dizer, vamos lá ver, o sexo convive com tudo na vida, no terror particularmente, e também no Eli Roth há alguma carga sexual, alguma bastante. Ana, como é que sexo e morte andam aqui de mão dada nestes pequenos ensaios cinematográficos? Pois, eu imagino que esta trilogia deve ser uma explosão de adrenalina dentro das salas, porque
está tudo junto, não é? Está tudo junto. As feromonas. Está tudo a borbulhar. Eu acho que de facto, uma das coisas que de facto provoca esta explosão de adrenalina que eu penso que existe nas pessoas que vão ver filmes de facto muito fortes, com emoções muito fortes, que faz com que o coração bata mais depressa, que as pupilas dilatem, que fiquem, enfim, quase para fugir das salas, mas não fogem porque estão tão bem sentados. Tem vergonha. E tem vergonha. Pois aqui neste caso devem ser da sala a pensar: eu quero ir para a cama, ou quero matar pessoas, ou quero só, tipo, não, fugir daqui. Estão confortáveis porque aquilo não está a acontecer com Claro, eles, não claro. é? E por mais horrível que o filme seja, olha-se para o relógio e vai acabar daqui a 20 minutos tudo aquilo. E é tudo a fingir também. E é tudo a fingir, portanto é tudo... Eu tenho bastante dificuldade em separar essas coisas quando estou a ver um filme. Às vezes é mesmo aquela coisa clássica: it's only a movie. The Last House on the Left, it's only a movie. Às vezes tenho mesmo que pensar nisso. Sou uma pessoa com dificuldade em distinguir a realidade e ficção. Tenho que fechar o programa, tenho muita pena, havia muito mais para dizer, é o costume. Pronto. Ana, muito obrigada por teres vindo. Pelo convite. João, muito obrigado por teres vindo também. Corram ao Motel X de 7 a 11. Correto? A 11 de setembro no São Jorge, em Lisboa. É muito bom, grandes maratonas. Vai passar também o Walking Dead de uma vez só, não é? De Borla. Primeira temporada, de Borla, é verdade. Assim termina mais uma rede. Se este programa não vos convenceu a dar um salto ao Cinema São Jorge na próxima semana, saibam que vai chover e trovejar para caraças. Portanto, ir ao Motel X é mesmo o melhor que têm a fazer. E hoje, a propósito, desejo-vos não saúde e sorte, mas sim saúde e morte! Uau!